Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Olha só, uma boa manhã aqui dessa quarta-feira, pessoal. Olha, tá no meio exato da semana e ainda resta aquela dúvida, né? Será que vai sair o relatório? Olha, eu fiz um vídeo ontem e disse assim, cadê o relatório, general? E esse vídeo continua valendo, tá, pessoal? E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos do mesmo lado. Nós tivemos a oportunidade agora, no dia 2 de outubro de 2022, de elegermos aqueles que poderiam fazer efetivamente a cobrança, né, para que o sistema se movimentasse. A nossa opção foi escolher um pouquinho mais do mesmo, renovar alguns mandatos, isso também é importante, mas elegemos também uma série de pessoas novas aí que podem contribuir conosco naquilo que a gente considera a nossa liberdade. Olha, isso é um papel muito difícil, tá? E não é todo mundo que está preparado para isso. Do ponto de vista aqui do canal Pátria e Defesa, eu digo para você que nós vamos continuar nessa batalha, nós vamos continuar diariamente aqui. Aliás, esse é um exercício que nós fazemos todo dia e agora também pela manhã, para poder colocar aí o brasileiro, né, olha, sobre as suas próprias atualidades. Mas é um trabalho difícil, eu preciso que todo dia você engaje comigo. Por isso que eu já vou pedindo para você dar like aí, se inscrever e compartilhar, tá? Mas deixa eu partir para aqui o que realmente importa e o motivo pelo qual você está aqui conosco nessa manhã aqui. Detalhe, nós temos agora um embate onde alguns senadores e deputados, inclusive os reeleitos, estão pedindo a famosa CPI aí da empresas de pesquisa, né? Olha, ontem nós conversamos bastante sobre isso, porque eu noto, e há um pouco de hipocrisia nisso, é importante no sentido de nós fazermos uma revisão do passado, mas é menos importante para o futuro. Nesse momento aqui, nós sabemos que o ponto de tensão que nós chegamos é porque as pesquisas do passado influenciaram o resultado do dia 2 de outubro. Isso sim é importante. Eu digo influenciaram porque foi construída uma série de narrativas que nos levaram, né, conduziram a população brasileira a determinados resultados. Eu vou dar mais uma vez aqui como exemplo o caso muito específico que aconteceu lá no estado do Paraná, onde nós tínhamos 3 candidatos ali, Álvaro Dias, tínhamos também candidatos, olha, nem tão à direita, e lá no finalzinho, segundo as pesquisas, tinham o nosso amigo Paulo Martins. Paulo Eduardo Martins, deputado federal de direita, foi o relator, por exemplo, da questão do voto impresso. E estava lá, olha, com 14 pontos, lá no finalzinho da fila. Enquanto que o candidato Álvaro Dias figurava como primeiro colocado com em torno de 40%, vinha ali no meio do caminho, Sérgio Moro com 30 e tantos por cento. No final, o que que deu? As pessoas não queriam mais o Coringa, não queriam mais o Álvaro Dias, né? Aí disseram, olha, entre o Álvaro Dias e Moro, a gente vai de Moro. Olha, o resultado foi desastroso, né? O deputado Paulo Martins ficou ali com 29%. Logo atrás do Sérgio Moro, enquanto o Álvaro Dias ficou na casa de 20%. Dá uma olhada que manipulação, né, do voto e da opinião pública. Dá uma olhada o quanto isso é importante. Aí o que é que faz a imprensa? Ao invés de assumir a culpa de ter divulgado de forma efusiva, né, as pesquisas, vem agora e tenta culpabilizar. Tem culpa as pesquisas nesse processo? É óbvio que tem. Marginais que são, se foi comprovado, a manipulação do mercado. Mas eu pergunto para você, quem contratou, hein? Quem será que estava por trás de tudo isso? Afinal de contas, a pesquisa é meio. E o sistema sempre arruma uma maneira de arrumar um bode expiatório, né, para colocar como culpado, enquanto os verdadeiros criminosos, olha, saem ali pela porta da esquerda, fugidos e continuam no anonimato. Esse é um drama constante, permanente na política nacional. E eu noto que agora no 2 de outubro isso teve muita influência. Eu só dei um exemplo aqui para vocês, mas poderia repetir isso por várias e várias vezes, né? Eu vou dizer o seguinte, ontem nós fizemos uma análise e eu trouxe para vocês a questão de como olha, quanto é um veneno o que é construído na essência do sistema brasileiro a partir de grupos que são cooptados para manipular a opinião pública, né? E o quanto os políticos e o próprio sistema se serve disso. Quando isso já não serve mais, simplesmente eles descartam. Muito grave isso.
Na contramão disso, nós vemos o presidente Bolsonaro e agora também o candidato Lula atrás de apoios aí para justificar o próximo passo, né, o que nós vamos resolver lá no dia 30 de outubro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A resposta sempre esteve e continua nas nossas mãos. Todo mundo espera uma resposta, né, um ponto de inflexão a partir das Forças Armadas. Forças Armadas seguem a ordem dos seus comandantes, são os seguranças da nação, os seguranças da soberania nacional, dos direitos que eu e você conquistamos ao longo dos séculos e que foram conquistados pelos nossos antepassados. Não dá para você devolver para a mão do segurança aquilo que é competência do patrão. O patrão sou eu e você, nós precisamos respeitar isso. E aí nós temos que ter a competência administrativa de entender tudo o que está acontecendo no Brasil. O canal Pátria e Defesa sempre se colocou nesse sentido, de levar ao povo brasileiro, de levar você que está aí me escutando, um pouquinho da reflexão dos nossos problemas políticos. Eu trago assuntos, muitas vezes internacionais aqui, simplesmente para que nós possamos entender qual o contexto que o Brasil pertence ao cenário geopolítico internacional, ao concerto, né, das nações, mas principalmente onde você que está aí faz parte desse processo. Deixa eu explicar uma coisa. No próximo dia 30 de outubro, nós temos o dever e a obrigação de ratificarmos o nosso voto, que foi dado lá atrás, no dia... Nem lembro mais qual foi, pessoal. Sei que foi em 2018, onde nós elegemos o presidente Bolsonaro para conduzir a nação, junto com os nossos interesses, e que só não foi efetivamente implementado porque, olha, atores, né, do Estado interviram aí nesse processo. Nós ainda estamos nesse caminho. Essa etapa ainda precisa ser superada. Eu procurei, nesse meio tempo, me oferecer como uma opção de autoridade para representar essa tua vontade. Mas, olha, por uma série de fatores que a gente já até conversou aqui, pessoas mais famosas assumiram esse protagonismo. Vamos ter que lidar com isso nos próximos 4 anos, né? Mas, efetivamente, é possível que a gente alcance os nossos objetivos se nós fizermos minimamente o nosso papel de cobrar as autoridades. Eu ontem, conversando com a turma aqui, dentro do nosso cenário aqui do canal Pátria e Defesa, eu falei algo muito claro. Não é porque nesse momento muitos daqueles que a gente já tinha até descartado, nós já tínhamos descartado aqui para as nossas expectativas e que estão voltando agora, essa turma vai virar herói novamente. Não é para isso. Vamos utilizá-los para que aquilo que eles ficaram devendo para nós no mandato anterior seja concluído agora. Aí se tiver alguma dúvida sobre isso, assiste a nossa live que você vai entender do que eu estou falando. Mas temos uma decisão muito importante e depende de nós aqui brasileiros estarmos novamente com muita convicção lá no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições brasileiras, para decidir entre liberdade e escravidão. Olha, entre satanismo, ditadura e liberdade. Você tem alguma dúvida sobre isso? Se você ainda tiver, assiste a live do dia anterior. Esse vídeo é só uma reflexão aqui nessa quarta-feira pela manhã. Aliás, nesta quarta-feira nós teremos live de membros e eu vou aprofundar bastante os temas que nós conversamos aqui, além de termos uma live aberta, onde faremos também essa reflexão. Só um recadinho para a turma aqui. Nós vamos fazer primeiro a live aberta, aí em torno das 20h45, e na sequência nós fazemos a nossa live de membros. Se você tem dúvidas ou tem curiosidade de saber um pouco mais profundamente sobre o que se passa aqui no Brasil, vou te convidar a fazer parte do nosso clube de membros. Se não, fica na parte aberta também. Eu trago muitas revelações aqui, independente do nosso clube. Mas é óbvio que de forma meritocrática, e porque somos conservadores e de direita, olha, a gente acredita que quem merece mais é aquele que se esforça para pelo menos assistir, tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês também. Nesse dia de hoje nós estamos chegando a 717 mil inscritos aqui no canal. Olha, realmente um número que chama atenção. Vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, mas basicamente acompanhe aqui os nossos vídeos do canal. Eu estou esperando para agora, nesta tarde de quarta-feira, receber um feedback sobre aquele relatório onde as nossas forças, sabe, os homens da farda, ficaram aí de nos dizer o que vai acontecer, aliás, o que aconteceu
no domingo que ficou aqui para trás. Você tem curiosidade sobre isso? Eu também, nesse momento aqui, nessa manhã cedinho aqui dessa quarta-feira, eu também estou curioso. Mas é às 14 horas que eu teria essa reunião. E nas nossas lives de membros, no finalzinho da tarde e início da noite, na nossa live aberta, que provavelmente nós teremos aí essas informações. Chega junto aqui, esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Olha, dá like, se inscreve e compartilha. E fui, nos vemos mais tarde.